Fala pessoal, professor Jodenir mais uma vez aqui com os nossos 5 minutos para o Enem, reforçando mais um daqueles conteúdos que aparecem com uma certa frequência nas provas do exame dos anos anteriores. Lembra comigo aqui do período da Idade Média Europeia, com foco principal no período da chamada Baixa Idade Média. A Idade Média Europeia, na marcação mais tradicional, é esse período da história da Europa entre o ano 476 e o ano 1453. Basicamente, estamos perto do ano 500 até perto do ano 1500, cerca de 1000 anos da história europeia, em que, sejamos sinceros, muita coisa aconteceu. Porém, para efeito de nossas provas de Enem e vestibulares, costumamos dividir o período europeu medieval em duas grandes etapas: a Alta Idade Média, que coincide com o crescimento do mundo feudal, e a chamada Baixa Idade Média, que coincide com um período de transformações desse mesmo mundo feudal. Ali perto do ano 1000, do ano 1100, dentro da história do continente europeu, mudanças começam a acontecer, envolvendo crescimento demográfico, falta de terras, o que levou pessoas a saírem do campo e começarem a ir para as zonas urbanas. As cidades europeias, que durante muito tempo haviam sofrido um processo de esvaziamento, agora passavam por um processo de crescimento demográfico. Essas cidades, algumas antigas cidades do Império Romano, outras cidades novas que surgiam, nasciam nesse contexto, envolvem justamente aquilo que os alemães chamaram de Burg, né? Aquilo que foi chamado de cidade fortificada, cidade murada, aquilo que nós conhecemos em português com a palavra burgo. As cidades medievais, fortalecidas e guarnecidas por muralhas e torres de vigilância, cidades com portões nos quais você podia entrar durante o dia, mas que ficavam fechados para a proteção durante a noite, passam a ser ambientes em que novos grupos sociais se organizam. Surgem pessoas como artesãos com moradia fixa e um local de venda fixa dos seus produtos, em que sapateiros, ferreiros, oleiros, em que ourives, em que indivíduos encarregados de criar os produtos que vendem começam a ganhar cada vez mais espaço e clientes, em que donos de estalagem, donos de tavernas, em que figuras como comerciantes de hortaliças, comerciantes de produtos que vinham dos rios, dos mares, pescados, né, podiam vender suas mercadorias, tendo um público mais cativo e certo para as questões. Além de tudo, a atividade bancária cresce também nesse espaço, envolvendo aí um crescimento de atividades monetárias cada vez mais complexas. Cheques nascem nesse período, depósitos e saques de dinheiro acontecem com uma certa frequência nessa fase. O período da Baixa Idade Média é um período de grande florescimento e efervescência nas cidades. A figura do intelectual, envolvendo aquele profissional que conhece, digamos assim, né, os textos antigos, filosóficos, os conhecimentos acumulados, também cresce nesse período, envolvendo universidades europeias que também vão crescer nessas zonas urbanas. Lembrem-se que ao falar da cidade europeia medieval, eu estou falando de um período em que o mundo feudal não foi de todo abandonado. E, embora boa parte, se não a maioria das pessoas ainda viva no campo, a vida urbana começa a ser a vida muito mais agitada, muito mais dinâmica. E as atividades urbanas levam a transformações econômicas e sociais muito importantes. Nasce o grupo chamado burguesia, o habitante do burgo, que exerce essas funções comerciais, bancárias em grande quantidade, que começam com atividades na área local, avançando para a instância regional, chegando a realizar atividades econômicas num nível continental e intercontinental. Termos como as grandes feiras medievais, termos como as corporações de ofício, as guildas, as Hansas, aparecem nesse contexto e não podemos esquecer. É na Baixa Idade Média que europeus vão realizar tráfico de mercadorias, né, trazendo especiarias do extremo asiático de territórios como China e Índia para o continente europeu. Valeu pela sua atenção, grande abraço, grande beijo, tudo de bom pessoal, valeu!